Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, trazendo para vocês aqui informações sobre o resultado do julgamento do Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Bom, como vocês sabem, hoje às 14 horas começou o julgamento por infração na coleta do material de doping no exame surpresa que foi feito em abril do ano passado no Ninho do Urubu do Gabriel Barbosa. O que aconteceu foi o seguinte: o processo para fazer a coleta do material não foi o processo adequado. Por isso, ele está incluso no artigo 122, que cita fraude ou tentativa de dificultar a coleta do material. Bom, acontece que o julgamento, como eu falei para vocês logo hoje cedo, aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra, era um julgamento longevo, um julgamento grande. Muitas pessoas seriam ouvidas, pessoas pela parte de antidoping e também pessoas do lado do Gabriel. Haviam muitas testemunhas para serem arroladas no caso, entre elas o Dr. Márcio Tanuri, o enfermeiro do Ninho do Urubu, e o Everton Ribeiro. Como o julgamento ele foi todo realizado de forma online, não tivemos muitos problemas para o Everton Ribeiro poder falar. O Gabriel também falou, também se defendeu. Ele está sendo defendido pelos advogados do grupo Bichara, que são simplesmente os melhores advogados esportivos do mundo até. Só para vocês terem uma ideia, os caras foram responsáveis pela defesa de Paulo Guerreiro e pelas transferências do Neymar para o Santos e do Neymar do Santos para o Barcelona e do Barcelona para o PSG. Bom, tem uma diferença muito grande no julgamento do Gabriel para o julgamento do Paulo Guerreiro, né? O caso do Paulo Guerreiro foi que o Paulo Guerreiro ingeriu uma substância proibida. Aí ele tentou provar que ele foi induzido a tomar aquilo ali, que um terceiro tinha a culpa. No caso do Paulo Guerreiro, o terceiro que tinha a culpa era o hotel, que serviu o chá para ele e ele não sabia de que era o chá. Então, quando acontece de você conseguir provar que um terceiro tem culpa, o que acontece? Os caras medem a culpa do terceiro e a sua culpa. Daí, em vez de tu pegar 4 anos, que é o que determina, caso você seja determinado culpado, você pega aí, no mínimo, 2 anos, dependendo do grau da culpabilidade que for definida para você. Só que se você for considerado culpado, não tem por onde escapar. Ou você vai pegar a pena mínima, que é de 2 anos, caso você consiga provar que um outro terceiro te induziu a cair no doping, ou você vai pegar a pena de 4 anos. O julgamento do Gabriel não terminou hoje. Foram mais de 5 horas de julgamento e os caras remarcaram para o dia 25 de março. Aí tem 2 questões que eu queria tocar com vocês. Mas antes de falar dessas 2 questões, eu queria pedir para que você deixasse o seu like, para que você se inscrevesse aqui no nosso canal, porque assim você nos ajuda a crescer. E claro, comenta aquilo que você imagina, que você pensa sobre esse tópico que é o julgamento do Gabriel Barbosa, tá bom? Continuando a explicação para vocês. Existem 2 situações no julgamento do Gabriel. A primeira que o pessoal me perguntou muito foi: Fabrício, você não acha que se tivesse que culpar o Gabriel, já tinham culpado e estão enrolando e não sei o que tem? Bom, segundo ponto. Fabrício, o que vai acontecer nesse julgamento que vai reiniciar no dia 25? Se todo mundo já foi ouvido agora. Respondendo o primeiro tópico, não, eu não acho que eles que eles já tenham tomado uma decisão. Porque como eu falei para vocês, ou é 2 anos ou é 4 anos em caso de não ser inocente. E se ele não for inocente, a gente tem que pensar que os caras estariam tirando, por no mínimo 2 anos, talvez o maior marqueteiro do futebol sul-americano hoje. Para não falar das qualidades de campo, porque para esses caras não importa o atleta de campo, Gabriel. Importa mais aquele dinheiro que o Gabriel traz para a Confederação Brasileira de Futebol, para a Federação Paulista, para a Federação Carioca, porque quando o Flamengo joga o Brasileirão lá em São Paulo, a Federação Paulista ganha uma grana em cima disso, mesma coisa no Rio de Janeiro. Então esses caras não veem o jogador, eles veem a máquina de fazer dinheiro. Então eles simplesmente estariam punindo, tirando por no mínimo 2 anos o maior marqueteiro do futebol sul-americano hoje. Então eles têm que estudar isso com calma.
Se inocentado for, os caras talvez estejam abrindo um precedente que possa causar vários problemas à frente. Então eles têm que analisar com muito critério e muito sabiamente aquilo que eles estão para fazer. O que pode acontecer no julgamento do dia 25? E qual é a relação do dia 25 com o que a pessoa que acusou o Gabriel vai ter? Por que eu quero falar sobre isso, gente? Porque essa pessoa que acusa o Gabriel de não ter feito o exame da forma correta, ela ainda vai depor lá no dia 25, tá? Então ainda tem que ouvir essa pessoa. Essa pessoa diz o seguinte, que ela não conseguiu ver o Gabriel realizando o exame. Gente, é vexatório, mas eu tenho que falar para vocês. A questão é que o cara não viu o bililio do Gabriel enquanto ele fazia o xixi dele. É isso, entendeu? No mundo inteiro, os caras entram pro banheiro com os atletas. Eu vi um documentário do Armstrong, né, que foi pego lá, o ciclista, o Louis Armstrong, se não fala a memória, que foi pego lá no doping, e ele reclamava muito que tinha que ficar mostrando o bililio, porque o cara tem que ver a urina saindo e entrando no potinho, tá? Aí muita gente tá levando isso na zoeira, só porque não mostrou o bililio, que o cara é manja, não sei o que tem. É o procedimento, pessoal. Imagina só a seguinte situação. Teve lá o exame surpresa em qualquer lugar do mundo, tá? Teve lá o exame surpresa. O atleta tá se dopando com alguma coisa, qualquer coisa que seja, qualquer remédio para gripe, para congestão nasal que seja proibido, tá? Não quer dizer que ele tá tirando vantagem, não. Só tá tomando medicamento que é proibido por causa de uma situação de saúde momentânea dele, beleza? Aí ele vê o exame surpresa. Aí os caras estão coletando lá. O atleta, para não ser pego no doping, o que ele pode fazer? Chama o menino do sub-20, pede o menino para fazer xixi no chup-chup, no saquinho de chup-chup, tá? Aí, se o coletor não vê o bililio do atleta, ele simplesmente bota o potinho ali, na posição, espreme o saquinho de chup-chup e pronto. Então, para evitar esse tipo de fraude, tá? É que eles precisam ver os documentos do cidadão, é que eles precisam estar juntos para poder ver. Então não se trata de um manja, como a galera tá falando nas redes sociais, não. Se trata de um procedimento normal para evitar a dopagem. Porque seria, em outros casos, um atleta tirando vantagem em cima de outro por algum tipo de circunstância ou meio ilegal. Então por isso que o cara tem que ver. Eu duvido muito que o cara goste de ficar vendo bililio o dia inteiro, né? Mas é a tarefa dele, é o que ele tem que fazer. É tipo o proctologista, velho, que tem que fazer exame de próstata. O cara não deve achar o trabalho mais divertido do mundo, mas alguém tem que fazer, velho. Então assim, não é que o cara é um manja, como estão dizendo nas redes sociais, é porque o procedimento é esse. Bom, a diferença básica do Gabriel pro Guerreiro é que o exame do Gabriel atestou negativo, sem uso de substância. Então não tem aquele receio que foi com o Guerreiro, que o Guerreiro assumidamente tomou, não tem pra onde correr. O exame deu negativo. No caso do Gabi é a questão da fraude ou tentativa de fraudar o exame. Vai ter muito pano para manga ainda, pessoal. Essa história ainda não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer e dia 25 a gente volta para informar vocês. Eu tentei explicar da melhor maneira possível para todo mundo entender todas as nuances desse problema com o Gabriel Barbosa. Valeu? Se você acha que a gente merece, se inscreva. Ajude a gente a chegar nos 200 mil inscritos. Tá longe, mas é possível. Com a sua inscrição, com o seu like e com o seu comentário. Tamo juntos, nação. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.